Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo da série sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. São, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados nas aplicações práticas dos campos eletromagnéticos nas áreas de elétrica e telecomunicações. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Potencial zero não tem tensão, certo? O que deu terrivelmente errado. Considerações. Vamos iniciar com o potencial zero não tem tensão, certo? Aí está você, todo pimpão, viajando de carro, vendo uma tempestade que se avizinha no horizonte e pensa: o carro é de metal, isolado do solo pelos pneus de borracha e, portanto, quando houver algum acidente de queda de linha viva, alta tensão, próxima ou mesmo sobre o carro, o recomendado é que eu permaneça no interior do veículo e chame socorro, caso não haja risco de incêndio. O carro atua como uma gaiola de Faraday, oferecendo proteção contra choques elétricos. Até aí tudo bem, o raciocínio está correto, mas então você continua. Logo, como o carro é de metal, tem potencial zero. O que você acha? Está certo essa segunda parte do raciocínio? Lamento informar, está errado. O que, aliás, é um perigo. Foram confundidos os conceitos de gaiola de Faraday, blindagem, aterramento, potencial de referência e diferença de potencial. Vejamos duas situações reais, práticas. Situação 1. Você mora em um local onde o clima é seco. Ao sair para trabalhar de manhã, você calçou sapatos com sola de couro e andou pela casa com tapete até sair para trabalhar. O teu carro está estacionado ao lado da casa depois de uma longa viagem pela estrada no dia anterior. E quando você encosta na maçaneta, recebe um grande desagradável choque. Ora, o que aconteceu? Afinal, o carro não tem potencial zero? Vejamos uma segunda situação. Um motorista absolutamente desavisado leva seu caminhão-tanque para abastecer o reservatório. O motorista está com muita pressa e simplesmente estaciona o caminhão, abre a tampa para a entrada de combustível, pega a mangueira e começa a encher o reservatório. Nesse instante, ocorre uma grande explosão. Nessa história fictícia, porque não seria permitido tal procedimento em nenhuma situação, apenas algumas queimaduras, mas a história poderia ser muito diferente, inclusive com perda de vidas. Qual é a semelhança entre as duas situações apresentadas? O que deu terrivelmente errado? O chassi do veículo não é potencial zero? Vejamos agora, então, o que deu terrivelmente errado. Essa é a situação 1 do carro. Vamos analisar essa situação. Clima seco e sapato de couro arrastando em tapete. O resultado? Cargas estáticas sendo acumuladas em você. Lembra da definição? Tem até um nome para isso. Triboeletricidade ou indução de cargas por atrito. O potencial do teu corpo em relação ao potencial da Terra, ou zero, passa a ser de centenas de volts, ou mesmo de alguns quilovolts. Isso pode ser até medido. Devido à deposição de cargas elétricas estáticas, você está agora com 3 kV em relação à Terra. Algum problema? Voltagem não é o trabalho para deslocar cargas? Você agora é uma superfície equipotencial. Lembra do problema das linhas equipotenciais ou do passarinho pousando no fio de alta tensão? É a mesma condição, sem problema por enquanto. Lembra da viagem do dia anterior? O carro foi varrido pelo vento e pela poeira, e é um clima seco. O que aconteceu então? A triboeletricidade aconteceu. Cargas elétricas foram depositadas no veículo e, claro, estão na superfície metálica do automóvel, loucas para se afastarem uma das outras. Afinal, é o metal condutor. São cargas de mesma polaridade em material condutor, e por isso vão direto para a superfície, esperando a hora de se repelirem ou de se afastarem, uma corrente. Aí está o carro. As cargas estão depositadas ao longo de toda a superfície metálica do veículo. Isso vai produzir uma diferença de potencial UV. Os pneus agem como isolantes, impedindo as cargas de se dissiparem para o solo. É criado um potencial no veículo em relação ao solo de algumas centenas ou dezenas de quilovolts. O atrito do sapato de couro com o tapete, ambos isolantes, gerou um efeito de carregamento por triboeletricidade. Teu corpo está a um certo potencial em relação à Terra.
Como você é uma superfície equipotencial, está isolado da Terra, não há problema. Você está um potencial UP em relação à Terra. E agora chegou a hora da verdade. Você vai se aproximar, vai encostar no seu carro. Potencial do veículo V, o seu potencial UP. Teremos então uma diferença de potencial do veículo para você. Quanto é o V menos o P? Talvez alguns estejam preocupados com o sinal dessa tensão resultante. Não importa se positivo ou negativo, as cargas vão passar do carro para você ou de você para o carro. O efeito vai ser o mesmo, corrente circulando por você. E aí está o que aconteceu com o nosso desavisado motorista. Você deu azar. O V menos o P é de alguns quilovolts. Você foi submetido durante um certo tempo algumas dezenas de quilovolts. Em princípio, nessa situação apresentada, dada a quantidade de cargas, o tempo, a velocidade com que isso vai ser descarregado, a corrente não vai ser tão alta e provavelmente não vai ter nenhuma consequência maior do que um susto. Provavelmente. Situação 2. Agora a coisa vai piorar. Vamos analisar a situação 2. Durante a viagem, cargas elétricas estáticas vão sendo acumuladas no caminhão. Lembra da tribaleticidade? Isso leva a uma elevação do potencial do caminhão em relação à terra. Sim, aquelas correntes laterais metálicas que ficam tocando o solo ajudam a dissipar essas cargas. Eu disse ajuda, eu não disse que reduzem o potencial a zero. Agora é o caminhão que tem um potencial elevado em relação à terra, de centenas ou milhares de volts. Vamos denominar esse potencial de UC, potencial do caminhão. Aí estão as cargas sobre a parte metálica do caminhão, os pneus atuando como isolantes, as cargas permanecem, portanto, no caminhão e o potencial do caminhão é UC em relação à terra. Vamos chegar agora com a mangueira de combustível. Nós estamos considerando que numa instalação adequada o potencial da bomba está aterrada, então é igual a zero. E nós temos o potencial do caminhão e o potencial da bomba aproximadamente igual a zero, o que faz surgir uma diferença de potencial entre o caminhão e a bomba. E aí acontece o acidente. Surge essa diferença de potencial e poderá haver um centelhamento. Centelha em área de combustível nunca dá bom resultado. Aí está a diferença de potencial UC e a diferença de potencial da bomba, da mangueira, praticamente zero, dando origem a uma diferença de potencial de UC/UD. Mas afinal, o potencial elétrico da estrutura metálica do veículo é zero ou não? O veículo tem potencial zero ou não tem? Sim, não, talvez, depende. Sim, o veículo tem aproximadamente o mesmo potencial elétrico ao longo de toda a sua superfície metálica, dentro ou fora do veículo. Assim, podemos arbitrariamente dizer que o potencial pode ser considerado como zero ou de referência para quem está no interior do veículo. Lembra-se do vídeo sobre potencial com exemplo de edifício? Não importa em que andar você está. No interior desse andar, a referência local de zero é o piso. Não importa se existem cargas depositadas na superfície do veículo, nem qual a quantidade ou polaridade dessas cargas. Na prática, não há diferença de potencial ou é muito pequena entre dois pontos quaisquer da carroceria metálica do veículo. Observe na figura que a diferença de potencial entre dois pontos distantes é igual a zero. É claro que estamos considerando veículos com carrocerias metálicas e continuidade elétrica. Este raciocínio não é válido para veículo com carrocerias de material isolante, fibra de vidro, por exemplo. Disse que o campo elétrico no interior do veículo, semelhança da gaiola de Faraday, é zero. Não, nunca é, mas é tão pequeno que na prática podemos desprezar. Por que não é zero? Não existe material com condutividade infinita, basicamente é por isso. A frase que caracteriza esta condição é: no interior do veículo. Ele é a sua referência. Vamos ver um exemplo prático do eletromagnetismo. Quando uma corrente elétrica alternada percorre um fio condutor, surge o fenômeno da profundidade pelicular. As cargas serão localizadas em uma casca fina, que é função da frequência e do material, da condutividade, na superfície desse condutor. Podemos, sob certas condições, considerar o campo elétrico no interior do condutor igual a praticamente zero. Aí está o nosso condutor. Essa
essa capa, essa região é onde localiza-se a maior parte da corrente no condutor. Depende da frequência e do material. No interior do condutor, o campo elétrico é igual a zero, portanto não há diferença de potencial e não há corrente. E se você colocar o braço para fora desse carro carregado e encostar a mão ao braço em alguma superfície cujo potencial seja diferente do potencial do veículo, nesse caso surge uma diferença de potencial e você pode estar com problemas. É o que veremos em seguida. Mas afinal, o potencial elétrico da estrutura metálica do veículo é zero ou não? O veículo tem potencial zero ou não? Já vimos que sim, vamos agora ver não, talvez e depende. Não, o veículo tem aproximadamente o mesmo potencial elétrico ao longo de toda a sua superfície metálica, que pode ser diferente de zero e mesmo de alguns quilovolts em relação à terra. Mas qual terra? O solo ao redor do veículo, por exemplo. Mas toda a estrutura metálica do veículo está submetida ao mesmo potencial. Por isso é seguro ficar dentro do carro, dentro de certas condições, se não houver incêndio, por exemplo. Se você for sair do carro, lembre-se, se houver uma linha de alta tensão nele, haverá um potencial muito elevado em relação ao solo que você vai pisar. Então você não pode saltar do carro, por exemplo, com as pernas muito afastadas. Nós já vimos isso num vídeo aqui do canal sobre linhas equipotenciais. Mas é muito perigoso e proibido por normas encostar o caminhão para abastecer antes de descarregar o veículo. Existem circuitos para descarga capacitiva e outros procedimentos para assegurar que você está no mesmo potencial da bomba. Descarregar significa retirar cargas, reduzir o potencial a zero, ou muito próximo disso. Mas qual é o potencial de zero nesse caso? O da bomba com o combustível. Se não há diferença de potencial, não há centelha e previne-se a explosão. Quer dizer que quando não há cargas, a diferença de potencial é zero? Não, eu absolutamente não disse isso. Eu perderia minha carteirinha do Clube de Amigos do Eletromagnetismo se dissesse isso aí. Suponha a seguinte situação. O veículo está completamente descarregado, sem cargas, potencial zero em relação à terra neutra. Mas o outro objeto está com uma carga positiva, negativa, tanto faz. Surge então uma diferença de potencial entre os dois corpos. O que importa sempre é a diferença de potencial entre os dois corpos. Cuidado, eu sei que a frase é redundante, mas para que não haja diferença de potencial entre dois corpos, é claro que é absolutamente necessário que ambos os corpos estejam no mesmo potencial elétrico. Não importa que potencial é, 0 ou centena de quilovolts, desde que ambos sejam iguais. Não importa o andar que você está, o que importa é a diferença entre as duas alturas. Entendido? Se você trabalha na área de manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, já deve ter visto a pulseira mostrada na figura ao lado, para evitar descargas eletrostáticas que poderiam danificar placas e componentes sensíveis. A ideia é manter todos os equipamentos no mesmo potencial, não importa qual, evitando diferenças de potencial danosas. Afinal, o potencial elétrico da estrutura metálica do veículo é zero ou não? O veículo tem potencial zero ou não? Já vimos que sim, já vimos que não. Vamos ver agora talvez e depende. Talvez, depende. Se o veículo for eletricamente ligado a um potencial zero ou potencial de referência, então o potencial do veículo se torna zero ou de referência. Mas espere, tem mais. Existe um parâmetro denominado velocidade de relaxação, que é o tempo que as partículas elétricas levam para se deslocarem de local para o outro. Não é um toque instantâneo de tempo ao tempo. Imagine um grande capacitor se descarregando sobre uma resistência elevada. Leva um tempo para que haja o descarregamento desse capacitor. Temos que esperar até que ocorra o equilíbrio das partículas elétricas e ambos, veículo e referência, estejam no mesmo potencial. Teremos agora algumas considerações sobre os assuntos aqui apresentados. O conhecimento do correto significado de termos como potencial, diferença de potencial
potencial, eletricidade estática, triboeletricidade, aterramento, terra, blindagem e gaiola de Faraday são fundamentais e essenciais na área elétrica. Tais conceitos são utilizados para estabelecermos os procedimentos seguros em circuitos elétricos e são o fundamento das normas pertinentes. Conhecê-los é obrigatório e faz parte da nossa profissão. Como diz o antigo ditado, não é a queda que te mata, é a súbita parada. Cargas acumuladas estão ansiosas para se afastarem uma das outras o mais rápido possível. Aqui vai um conselho de um velho engenheiro: não fique no caminho de cargas elétricas e deslocamento. O resultado pode ser chocante e fatal. Siga as normas e recomendações de segurança pertinentes. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.